Então, nessa ação penal 506, 31, 30, 17, depoimento do senhor Paulo de Tarso Vanucci. Senhor Vanucci, como adiantei, o senhor está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em responder as perguntas, dizendo apenas a verdade, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo, certo? Sim. Apenas aqui para qualificação, antes de passar a palavra à defesa, a sua profissão, senhor Paulo, qual seria mesmo? Eu sou de formação acadêmica, jornalista, cientista político. Minha atividade profissional mais importante nesse momento, eu sou membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com mandato até dia 31 de dezembro deste ano. Perfeito. Então vou passar aqui a palavra à defesa. Doutor, tem as perguntas então. Correto. Bom dia mais uma vez, senhor Paulo. Bom dia. O senhor foi ministro durante o governo do ex-presidente Lula, correto? Sim. O senhor pode dizer qual era o ministério que o senhor ocupou, enfim, descrever objetivamente as funções que o senhor teve no governo do presidente Lula? A área de Direitos Humanos, durante os 5 anos e 8 dias que eu fui ministro, havia diferentes designações: Secretaria Especial de Direitos Humanos, com status de ministério, depois uma elevação. E é uma construção institucional recente, como o Ministério foi uma inovação do presidente Lula. O primeiro ministro foi Nilmar Miranda, um deputado de experiência nesse ramo, e eu assumi, e durante esses 5 anos me dediquei a coordenar uma área que envolve temas muito diferentes, como os direitos da criança e adolescente, das pessoas com deficiência, das pessoas idosas, direitos LGBTI, os temas do direito à memória, à verdade e à justiça, a justiça de transição, resgatar a experiência da ditadura militar e as graves violações de direitos humanos praticadas no período, que acabou sendo a marca maior da minha gestão. Correto. E o senhor, evidentemente, durante esse período, teve um contato frequente com o ex-presidente Lula? Bastante frequente. Claro que, como muitas vezes participando das audiências, sem contato de diálogo, e tive algumas audiências de ministro para apresentar plano de trabalho, receber orientação, e estava em todas as atividades a que os ministros eram convocados, eu estava presente. Correto. E alguma vez o senhor presenciou alguma conduta do ex-presidente Lula que pudesse sugerir algum ato ilícito, alguma conduta inadequada? Nunca, nunca. Correto. Senhor Paulo, o senhor ou foi membro do Instituto Lula? Sim, sou diretor do Instituto Lula. Correto. O Instituto Lula é uma empresa do ex-presidente Lula ou é uma associação sem fins lucrativos? Associação sem fins lucrativos, e ele é o continuador herdeiro histórico do Instituto Cidadania, que eu tive a honra de presidir, fui um dos seus fundadores. Ele se constituiu logo depois que o presidente Lula perdeu a eleição de 89 para Fernando Collor, e na semana seguinte anunciou a constituição de um governo paralelo nos modos do Shadow Cabinet da Inglaterra. E nesse governo paralelo eu tinha um papel de secretário executivo, e esse governo paralelo existiu por 2 anos, até o impeachment e a tomada de posse da Itamar Franco, e suporte jurídico à formalização desse governo paralelo se deu através do IPEC, Instituto de Pesquisas e Estudos de Cidadania, abreviado para Instituto Cidadania, onde eu fui diretor, fui presidente, ocupei outros cargos de diretoria, depois fui secretário executivo também, durante muitos anos, e foi o substrato em torno do qual, nos primeiros meses de 2001, a transformação estatutária, e conforme está no site, em documento oficial, registra a transição, o fim do Instituto Cidadania, para dar lugar ao nascimento ao Instituto Lula. Correto. O Instituto Lula
funciona atualmente no mesmo prédio onde funcionava o Instituto Cidadania e o IPET? No mesmo prédio. O endereço é? É Rua Pouso Alegre, 21. Correto. O senhor participou, o senhor estava presente na data da constituição do Instituto Lula? Se eu estava presente na data, eu não me lembro de memória, mas eu estou presente desde o primeiro momento, convidado por ele para integrar, e claro, na soma, eu sou um assessor do presidente Lula desde 1980. Correto. O senhor, além de diretor do Instituto Lula, o senhor também é um associado do Instituto Lula? Sou também associado. Correto. E há outros associados? Bom, eu não sei como funciona a estrutura jurídica específica de o que é associado, o que não é, etc. Mas a estrutura do Instituto é uma estrutura em que as pessoas se associam, aderem, contribuem, seja com participação voluntária em eventos, grupos de pesquisa, de trabalho, seja através de contribuições financeiras. Correto. E, paralelamente às atividades do senhor no Instituto Lula, o senhor já mencionou, mas o senhor também integra o Comitê Interamericano de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é constituída por 7 comissionados, como se diz em espanhol, eleitos pela Assembleia Geral da OEA para um mandato de 4 anos. Então eu, no último dia deste ano, termino o meu mandato de 4 anos. Correto. Nas suas atividades no Instituto Lula, o senhor teve contato com um projeto chamado Memorial para a Democracia? Na distribuição... Da democracia, desculpa. Da democracia. Na distribuição de tarefas, assim que constituído o Instituto, eu fui definido como responsável por coordenar esse trabalho, que era um conjunto de discussões para conceber, vinculando, em primeiro momento, uma ideia de museologia, e a minha indicação era decorrência do fato de eu ter trabalhado há algumas décadas esses temas. Eu participei do projeto Brasil Nunca Mais, sob a coordenação de Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi o primeiro levantamento no Brasil sobre a violação sistemática de direitos humanos pelo regime ditatorial. Eu fui, como ministro, o propositor da Comissão Nacional da Verdade, através do Programa Nacional dos Direitos Humanos número 3, que provocou uma grande polêmica nacional. Havia forças resistindo a isso, não queria que o tema da ditadura fosse retomado, para promover ainda a elaboração necessária de, olha, as marcas, o trauma ainda requerem mudança do Estado brasileiro no sentido de consolidação da democracia. E a minha história de vida, desde a minha militância aos 20 anos, quando fui preso, torturado no DOI-CODE de São Paulo, permaneci preso por 5 anos, me credenciava para fazer esse trabalho, além da minha formação como cientista político, e o meu mestrado se dá em torno do tema democracia, liberalismo, socialismo e a contribuição de Norberto Bobbio, uma figura muito conhecida do mundo jurídico. E então, na estrutura da direção, eu recebi essa honrosa incumbência e trabalhei por um bom tempo, coordenando até constituir uma equipe de especialistas, uma equipe de historiadores, de pessoas com conhecimento em museologia moderna, interativa, de internet. Então eu, durante muito tempo, coordenei esse trabalho também com a ideia de um projeto arquitetônico. Foi esse o meu trabalho principal no Instituto Lula. Certo. E o foco do Memorial da Democracia qual seria? Você pode descrever objetivamente? O Memorial da Democracia, ele nasce em discussões com o presidente Lula, no sentido de um presidente da República com as condições de Lula, que terminou o seu mandato, recordes históricos de aprovação popular, reconhecimento internacional de liderança, produção nacional ultrapassando 7%, pleno emprego. Nos demais países, especialmente Estados Unidos e outros países, é muito comum
que essa figura de líder constitua o Instituto, a Fundação, e nós, inclusive, cuidamos de conhecer um bom número delas. No Brasil, nós fomos visitar o Instituto Fernando Henrique Cardoso, muito aprazivelmente recebidos pelo presidente Fernando Henrique, que apresentou o Instituto todo, e nós dali nascemos com uma primeira proposta de como conceber. O presidente Lula pediu que se cuidasse de estruturar o espaço para abrigar o acervo, de forma que, como no Instituto Fernando Henrique, uma parte do acervo pudesse ser exibida em visitação. E pediu mais, pediu que não ficasse centrado na figura dele, e sim do que era mais importante, que era a afirmação histórica da democracia brasileira ao longo dos séculos, partindo da escravidão, da velha república. Então, dessa ideia inicial, fomos trabalhando um projeto em que, bom, o acervo tem um material que não oferece interesse para a visitação pública. Então, isso terá de passar por uma triagem rigorosa para separar aquilo que merece, como no Instituto Fernando Henrique. Ele nos apresentou, por exemplo, um totem eletrônico onde os visitantes podem sentar e obter dados sobre todo o projeto das privatizações do Brasil. O debate anterior, as aprovações, resultados e vitrines com presentes que ele recebeu, aqueles presentes que são regulados por regulamentos lá internos da presidência. E nós começamos a construir isso. Esse trabalho não foi finalizado, e pensaria nisso também, em transformar a ideia inicial num memorial da democracia, e sempre pensado num espírito não partidário, pluripartidário. Não iria ter nenhuma formulação do tipo a democracia no Brasil ela foi construída pelo Lula, pelo PT. Nada disso. É um grande percurso histórico com agregações plurais, inclusive de atores políticos e partidários. Mas, senhor Paulo, é bastante interessante esse relato do senhor, mas ele desfoca um pouco aqui do conteúdo. Eu acho que já deu para entender o propósito do Instituto da Democracia. Eu devolvo a palavra ao advogado para mais perguntas. Certo. Senhor Paulo, o senhor teve conhecimento de que a Prefeitura de São Paulo encaminhou à Câmara de Vereadores de São Paulo um projeto de lei para a cessão de uso de um imóvel na região da Luz, na Cracolândia, destinado a servir de espaço a esse memorial da democracia? Sim, tive conhecimento, acompanhei todos os passos disso. Correto. E a sessão chegou a ocorrer? A sessão chegou a ocorrer. Eu não estava, mas houve uma visita do prefeito Kassab ao presidente Lula, em que ele foi mostrar o projeto que ele levou em mãos no dia seguinte. A Câmara Municipal entregou o projeto e, semanas depois, eu e Paulo Camoto fomos apresentar o projeto para as lideranças de todos os partidos, explicando do que se tratava, qual era essa ideia, que eu acabei de resumir agora, para instruir. E, em seguida, também ajudei a elaborar respostas de perguntas formuladas pela Câmara Municipal, oficialmente ao Instituto, sobre o que era o projeto, do que se tratava. Então, eu tive essas duas participações nesse período. Correto. E o projeto, quer dizer, sempre vinculado a esse imóvel da região da Luz, da Cracolândia? Sim, porque aí o terreno que foi oferecido e em seguida aprovado pela Câmara, depois o processo foi suspenso por uma ação do Ministério Público Paulista, acolhida pelo juiz competente, que também nos levou a interromper toda a discussão desse processo, aguardando a decisão final. Era um terreno extremamente adequado, primeiro porque é na região da chamada Cracolândia de São Paulo, que é tema hoje do noticiário nacional. Ela precisa de ser revitalizada, havia um projeto chamado Nova Luz. Segundo, é em frente o DOPS, um prédio histórico da tortura no Estado Novo, da tortura, onde eu fui interrogado por Sérgio Fleury, o notório
chefe de polícia e também tido como um dos grandes principais torturadores do Brasil. Então, o projeto arquitetônico, ele até buscava dialogar num triângulo em que haveria um pequeno espaço dedicado a essa memória de quem morreu na luta pela democracia e que fazia uma referência. Nesse prédio, do outro lado da rua, foram torturados Frei Tito de Alencar Lima e outras pessoas, etc. Então ele era muito adequado, eram 2 pequenos quarteirões, então o projeto arquitetônico construído, ele era de 2 torres diferenciadas e que exigiria uma ação de intervenção urbana, que precisaria de construir uma passagem aérea por sobre a rua. E separando num dos polos o acervo, então resolveria o problema de onde abrigar, onde guardar aquele vasto material de muitos containers, daquela que poderia ser incorporada. E as salas, elas foram concebidas inicialmente, inclusive com uma técnica museológica moderna, de muito vídeo, muita interação, interatividade, até jogos. Desculpe, Sr. Paulo, eu vou lhe interromper novamente. Novamente, até peço-lhe escusas, mas embora o relato seja bastante interessante, mas ele sai um pouco do foco aqui das indagações desse detalhamento todo a respeito desse imóvel. Eu devolvo a palavra ao defensor para outras perguntas. Tá certo, Excelência. Na verdade, eram essas as perguntas que eu tinha a fazer ao senhor ex-ministro Paulo Vanuc, e eu agradeço pela colaboração com a Justiça e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Perfeito. Outros defensores de São Paulo têm perguntas? Eu tenho perguntas. Os defensores aqui presentes têm perguntas? O Ministério Público tem alguma indagação? Tenho uma breve indagação. Senhor Paulo Vanuc, o senhor esteve em julho de 2011, mais precisamente no dia 26 de julho, em terreno localizado na rua Doutora Berbeck Brandão 178? Eu não sei o nome de rua, mas eu sei que num terreno ou prédio que foi visitado pela diretoria do Instituto, eu não estava. Eu não participei, não fui. Eu fui visitar 2 ou 3 outros imóveis. Um na Avenida Nazaré eu fui visitar, um que era uma sede de agência de correio eu fui visitar, e um terceiro que era um palacete tombado, também ali perto do Palacete Jafé do Ipiranga. Esses 3 eu fui, para buscar um novo local para o Instituto Lula, que não é nada com Memorial Democracia. E eu não sei, decoro o nome da rua, se esses 3 uma que eu rua fui... localizada próxima à Avenida 23 de Maio. Não fui, não estive. A depoimento de Marcelo Ferraz. O senhor conhece Marcelo Ferraz? Pois não, conheço Marcelo Ferraz. Marcelo Ferraz, em depoimento prestado, é o evento 503, termo 2, anexo também 249 da denúncia. Por 2 vezes ele prestou depoimentos e disse que o senhor estava presente nesta visita, neste É um equívoco imóvel evidente dele. Eu não conhecia esse imóvel e nunca visitei. Pois não, Excelência, mais perguntas. O assistente de acusação tem alguma indagação? O juízo também não tem questões a serem colocadas, então vou declarar encerrado o depoimento do Sr. Paulo de Tarso Vanucci. Pode interromper a gravação.